Olá senhores, bem-vindo ao canal, mais um vídeo aqui da Bianquinha. Espero inclusive que ela não se importe com os vídeos que eu faço reagindo a ela, até porque tudo que eu falo é uma grande brincadeira. E no vídeo de hoje ela vai falar que ela tem uma lista de 12 itens que ela faz questão que o cara que ela for se relacionar tenha. E desses 12 itens, 2 são os principais que não podem faltar de jeito nenhum. E mesmo assim a Bianquinha se relacionou com um cara que não tinha esses 2 itens que ela faz questão e mesmo assim foi dentro. O que aconteceu, senhores? Porque Bianquinha fez uma vista grossa para a própria lista de exigências dela e se relacionou com esse cara como se não houvesse amanhã e agora tá enchendo o saco aí no Redcast. É exatamente isso que a gente vai tentar descobrir a partir de agora. Pra você selecionar alguém, você tem que saber o que você quer. Então você pega, você faz na sua intimidade. Até pode falar, mas eu faço mais na minha intimidade. E na última vez que eu fiz, de 12 itens, o meu ex-namorado tinha 10. Quais são os itens aí? Eu tenho uma lista até hoje. Você quer ver? Mas essa é a lista passada, eu fiz uma nova, né? Agora a nova tem 20. Tá, merda. É um Por isso que eu vou processo ficar seletivo, solteira. você vai ter que fazer uma prova pra... Não é um processo, mas isso é interessante pra qualquer coisa na sua vida. Se você quer selecionar, você tem que saber o que você quer, né? Não sei se eu vou botar... Será que eu falo minha lista? Fala alguns itens Fala aí pra gente. Fiquei curioso. Botei como qualidades relevantes. Mais velho ou mesma idade. Profundo e com propósito. Ter fé e religião. Tá. Ou religião. Cabelo escuro, olhos escuros, mais alto, mas também não precisa ser muito. Engraçado. O cara tem que ser bom de cama. O cara tem que ser calmo, porque eu sou louca. O cara tem que gostar de viajar. Tem que ser ambicioso, tem que gostar de família, querer ter filhos, ser fiel, passar segurança e reflexivo. Aqui, o negócio errou, né? O que ele não tinha, o querer ter filho. Eu acredito que esse negócio... Tipo, talvez a parte da profundidade, não sei. Mas de resto, ele gabaritou em tudo. De família, né? Gostar de família, eu gosto da família, mas não comigo, né? Então foi a da família e do filhos que deu errado. Não é pedir muito nesse mundo, é, Júnior? Então, pelo jeito, parece que ela é uma pessoa bastante seletiva, não é qualquer um assim que vai chegar na vida dela e pronto, vamos ter um relacionamento e acabou. E não é à toa que ela fez essa lista aí com 12 itens. Ela disse, entre outras coisas aí, pelo que eu lembro, é que o cara tem que ser calmo, tem que ser alto, tem que ser bom de cama, a fera enjaulada, tem que gostar de família e tem que querer ter filho com ela. E pelo que eu entendi, essa que é a parte principal. Se o cara não quer ter filho, pra Bianquinha esse cara teoricamente não serviria, porque eu acho que ela tá nessa fase agora, de querer ter uma família, dar uma sossegada. Eu não conheço muito da vida pessoal dela, mas eu dei um Google aqui pra saber quais os caras que ela já se relacionou, e entre eles tá um cara que chama Jovirone, nunca ouvi falar. Pelo jeito, ela também já namorou um cara que chama Foca. Eu acho que esse cara é um influenciador, e ela também já ficou com o Léo Stronda, que eu ouvi ela falando isso. E até aí tudo bem, já que o que a pessoa fez no passado não importa, saber o nome dos caras que a Bianquinha já ficou não é muito relevante. Apesar que eu, por ser um cara inseguro e tudo, se eu me relacionasse com uma jovem que eu sei que ela já saiu com o Léo Stronda, por exemplo, eu nunca mais ia conseguir assistir um vídeo dele. Tá certo que eu já não assisto muito, mas eu sei que tem uma galera que segue ele, e imagina só, você tá se relacionando sério com uma pessoa, vai casar e ter filho com ela e tudo, mas você tem conhecimento que no passado recente ela já ficou com um cara que é conhecido. Imediatamente, sabendo dessa informação, já não vem as imagens mentais da pessoa que a gente tá se relacionando com esse cara famoso? Porque é como diz o professor Chapelota, o que os olhos não vê, o coração não sente. Ou seja, a gente sabe que a nossa futura esposa já teve outros relacionamentos, mas você saber quem que é o cara que ela já se relacionou, isso costuma dar uma certa desanimada. Claro que eu só penso desse jeito, porque eu sou uma pessoa insegura, e o que eu achei mais curioso dessa entrevista aí que ela deu no Redcast é o fato dela ter essa lista de 12 itens, que pra ela deve ser uma coisa bastante importante, só que mais ou menos também, né? Porque se fosse tão importante assim, ela não teria se relacionado com esse último cara que ela ficou durante 2 anos, pra depois ele vir falar pra ela que ele não queria ter filhos e ghost. Até porque, pelo que eu me lembro, ela já tá ali por volta dos 30 anos e se não fosse pedir demais, ela gostaria de ter filho agora. Porque se for assim, então não precisa mais. Tem a questão do relógio biológico da pessoa, o que faz com que ela não tenha tanto tempo assim pra ficar esperando, mas a gente tem que admitir que esse cara soube enrolar ela maravilhosamente bem. 2 anos. E a dúvida que eu tenho é a seguinte, se o cara não tinha essas características principais que ela esperava, que era gostar de família e querer ter filhos, por que que ela se relacionou com esse cara, senhores?
depois. Eu acho que é porque, no fundo, se for ver certinho mesmo, esse negócio de lista não é tão importante assim. Você pode reparar que a maioria das senhoras, quando alguém pergunta que tipo de cara que ela gostaria de se relacionar, a maioria vai dizer que quer se relacionar com um cara atencioso, romântico, que queira ter uma família, um cara bonzinho e que faça todas as vontades dela. Mas quando a gente vai ver na prática, geralmente não é isso. Tem muitas pessoas aí que só levam em consideração a aparência do cara e se ele tem boas condições financeiras. Muitas também se relacionam com cafajeste, outras gostam de se relacionar com os moleque doido, com os envolvidos, e nenhuma admite isso. Ou seja, quando a pessoa vai falar que tipo de homem que ela espera se relacionar, aí muitas vêm com essa lista que tem que ser cristão, tem que ser bonzinho, querer ter filhos e tudo, mas na prática não é isso que a gente vê. No caso da Bianquinha, por exemplo, a maioria do público dela, acho que talvez uns 90%, sejam homens. E desses 90%, a maioria eu acho que estaria disposto a ter um relacionamento com ela. E por que ela não dá uma chance então pra esses caras que compram até casa de aposta que ela divulga? É porque ela não quer esses caras, simples assim. Quanto mais os caras ficam em cima, quanto mais os caras querem se relacionar com a Bianquinha, por exemplo, menos ela quer. E isso não é exclusivo dela. Eu acho que a maioria é desse jeito. Ou você acha que dos caras que seguem a Bianquinha não tenha ninguém que esteja dentro dessa lista de exigência dela? Eu acho que a questão é que essas exigências que ela fez não é tão importante assim. Mas tudo bem, ela é nova ainda. Inclusive ela poderia muito bem fazer um tratamento aí pra congelar os óvulos e engravidar na melhor hora. Mas eu acho que ela quer conhecer um cara bacana, ter filho da forma tradicional mesmo, bater na virilha. Mas como ela tá exigente demais, pode acontecer dela se relacionar com os caras que também são exigentes e no final acaba que não dá certo. Você viu que em nenhum dos itens ela fala que o cara tem que ser bonito ou que deva ter boas condições financeiras. E eu acho que essas que são as principais exigências dela, ela quer ter filho e família e tudo mais, com os caras que tenham essas duas características, e é justamente esse o problema. Parece que não tem desses caras aí que a Bianquinha quer pra todo mundo. E além disso, esse negócio de começar a se relacionar e logo depois de um tempo já pressionar o cara porque quer ter filho e família, geralmente não dá certo. Pelo que eu me lembro, no dia que ela falou esse negócio da lista, ela também disse que o ex-namorado que ela tava teve uns problemas financeiros e talvez seja por isso que o cara não tava com cabeça naquele momento pra engravidar uma pessoa. E a Bianquinha demorou 2 anos pra perceber isso. O que que tem? Eu sei que teve uma parte ali que ela falou que agora tem uma lista com 20 itens. E vai por mim, a quantidade de itens não interessa em nada. Como eu falei, ela não quer se relacionar com qualquer um, porque se ela quisesse, não ia faltar pretendente. Eu acho que talvez a lista dela sirva pra ela mesma tentar se convencer que ou o cara tem essas características ou é amigo. Mas infelizmente, como no coração a gente não manda, a Bianquinha, depois que tomou esse ghost do cara, não ficou nada satisfeita. Ela inclusive tava meio sumida até esses tempos atrás, e as notícias que apareceram dela recentemente é relacionado ao suposto vício que ela tá enfrentando em casa de aposta. Esses dias mesmo eu fiz aquele vídeo dela pedindo 80 mil reais pra um cara que trabalha junto com ela, e pra mim aquilo não é fingimento. Se tem gente que acha que ela tá fazendo aquilo de zoeira ou só pra gerar conteúdo, eu já não tenho tanta certeza assim, até porque ela já falou sério mesmo lá no Redcast que ela joga esse negócio e pelo contrato que ela tem, ela é obrigada a ficar apostando, e pra pessoa viciar nisso é a coisa mais fácil do mundo. Ela depois gravou um vídeo meio que ironizando esse negócio. Ela apareceu sem maquiagem, até com uma certa olheira, falando de uma forma irônica que tava passando fome por causa do vício, e até onde eu sei, ela não gravou nenhum vídeo falando sério que tá assim com esse problema do vício ou não há motivos pra preocupação, que tudo aquilo era zoeira. Eu também não sei se essa questão do suposto vício veio depois do término do namoro dela de 2 anos, e eu exijo explicações. O que tá acontecendo? Tá viciada ou não tá? Porque se for isso, ela precisa pedir ajuda imediatamente. O grosso financeiro que ela pode ter ganhado com a casa de aposta, se for isso mesmo que eu tô pensando, ela já pode ter perdido tudo e parece que não valeu a pena. Ou seja, nem namoro, nem casa de aposta, nem nada, senhores. Eu sinceramente espero que a situação dela melhore o quanto antes, e eu também gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa má fase que a Bianquinha tá passando. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se ao Chagas Masters Jr. Bianquinha falando que pro cara se relacionar com ela só se ele preencher os 12 itens que ela fez na lista, mas como a gente sabe, isso não tem a menor importância, e se for um cara muito gato é dentro o desbeiçado bolivariano emocionalmente dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e muito obrigado por ter chegado até o final.
Valeu!